Então, de acordo com diversos autores, como Gitman, que é um conhecido aí na administração, né? E Bregman, eles escreveram em 2001, né? É um livro deles. O maior objetivo do gestor financeiro é aumentar o valor de mercado da empresa, ou seja, lucro, né, gente? Sendo assim, como devem ser as características de um gestor financeiro para as empresas atuais? O que vocês acham? Diante do que a gente discutiu, né? Como é que devem ser as características desse gestor financeiro atualmente? Para que ele consiga maximizar o lucro da empresa. Tem que ter um conhecimento em contabilidade, economia, tem que ser uma pessoa responsável e também aconselhável, né, que domine idiomas, sei lá, eu acredito que essas características, uma pessoa que seja um bom líder, né, e tenha um conhecimento em contabilidade, economia. Não, em finanças é fundamental, já falei, tem que ter um conhecimento, sim, em contabilidade, economia e na própria administração, né, nos princípios de administração, tá? Então, um bom gestor financeiro hoje, ele tem essas habilidades. Então, pergunto agora para vocês. Qual a diferença entre planejamento estratégico e orçamento? Eu vou colocar uma visão minha que eu suponho que seja. Eu acho que o planejamento estratégico, professor, a pessoa tem que ter uma visão ampla de tudo. E a parte orçamentária é mais uma parte técnica também, só que na área de finanças. Mais para a área de números, eu acho. E o planejamento estratégico já tem que ter uma visão ampla já de tudo. Sim. Alguma outra opinião? Então, vamos para a resposta. Planejamento estratégico guia todas as tomadas de decisão, ou seja, eu estabeleci meta. Né? A partir de uma meta, a partir de um objetivo e das metas estabelecidas, né, o caminho, é que eu vou fazer o orçamento. Se eu não tiver minhas metas e objetivos, eu vou fazer o orçamento com base no quê? Com base no quê? Chuta lá qualquer coisa? Né? Ah, quero vender tanto, 20% a mais, 30%, vai, joga lá. Não é assim. Então, primeiro eu estabeleço meus objetivos e metas. Metas é o caminho, né? Qual o caminho que eu vou seguir, né? Quais as opções, quais caminhos eu tenho para chegar a alcançar o meu objetivo, né? É onde eu vou avaliar os meus recursos, né? Se eu tenho recursos, se eu quero ampliar minha capacidade produtiva, enfim, eu tenho recurso, né? Orçamento analisa as suas diretrizes para financiar processos e ações em curto prazo. Ou seja, uma vez estabelecido meus objetivos e meta, eu vou elaborar o orçamento. Numericamente, eu vou começar a elaborar. Tá? Uma vez elaborado, orçado, realizado. Tá? Então, se eu perguntar na prova, tudo bem? Diferença entre planejamento e orçamento? Professora, no planejamento estratégico é o momento em que a gente levanta as premissas, que a gente levanta quais são os meus objetivos, metas, e a partir dessa definição é que eu vou elaborar o meu orçamento. Então, primeiro lá, ó, objetivos empresariais, qual que é o meu objetivo para o ano que vem? Qual o caminho? Ou seja, quais são as metas que eu tenho que alcançar? Né? Quais os recursos que eu tenho? Aí eu fiz o quê? Um planejamento estratégico, tá? Para que eu faça o quê? O meu orçamento empresarial. Tá? Definido qual o orçamento empresarial através das minhas premissas, eu vou para a execução. Execução é elaborar o orçamento, mês a mês. Tá? E, por fim, mensalmente, o controle, orçado, realizado. Então, esse é o fluxozinho, tá bom? Tá? Se eu te perguntar qual as etapas de um orçamento, tá bem claro aí, ó. Presta atenção, quais as etapas de um orçamento empresarial? Né? Perguntinha de prova. Primeiro, estabelecer os objetivos e metas. Tendo o planejamento estratégico, eu vou para execução e controle. Tá? Não tenho como fazer execução e controle se eu não alinhei o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero. Qual que é a minha visão de futuro dessa empresa? Tá bom? Reforçando. O planejamento estratégico baseia-se na leitura de ambiente, interno e externo, construção de cenário,
cenário positivo, negativo e realista, né? Um realista, um negativo e um positivo. 3 cenários para eu não me decepcionar, tá? Digamos que as vendas aumente, eu quero que aumente 20%, mas só aumentou 10%, tá? Ou, vamos ser realistas, só aumentou 5%. Então, eu crio 3 cenários para eu não ter surpresa. Qualquer um deles eu vou estar prevenido, tá? Aquilo que eu previ, né? Planejamento operacional. Feito o planejamento estratégico, eu vou para o operacional, que é a elaboração. A elaboração, né? Eu pego as premissas que foram estabelecidas e faço meu orçamento, tá? Então, o que é o orçamento financeiro e operacional? O orçamento operacionais abrange as atividades, como vendas, compras e produção. Tá? Então, digamos que eu tenho uma indústria. Tá? Como é que eu vou definir o que eu vou produzir e o que eu vou comprar se eu não estabeleci quanto eu quero vender? Pode? Primeiro, eu tenho que definir o que eu quero de receita. Com base na minha receita, que é o que eu quero receber, aí sim eu vou basear para produzir e vender, né? Então, eu quero ter quanto de receita? Quero ter X. Tá bom, então para eu ter essa receita, quanto que eu tenho que comprar de matéria-prima e quanto eu tenho que produzir? Então, vocês concordam que no orçamento operacional eu tenho que começar pelas vendas? Qualquer orçamento de qualquer empresa, a gente começa pela receita. Começa pelas vendas. Quanto que eu quero de meta de vendas? Quanto que eu quero ter de receita por mês? Com base nessa receita é que eu vou elaborar o meu orçamento de despesa, tá? Porque não é o contrário, vocês gastam mensalmente o dinheiro, o salário de vocês com base no que vocês ganham, né? Não é com base no que vocês gastam. Ah, esse mês eu gastei 2.000, então eu quero receber 2.000. É assim? Não, né? Eu elaboro o meu orçamento com base na minha receita. Eu gasto meu salário, tenho meus gastos fixos e variáveis da minha casa de acordo com o meu salário, né? Então, o orçamento operacional abrange vendas, compras e produção, tá? Uma vez feito isso, eu parto para o meu orçamento financeiro, tais como balanço. Eu vou simular um balanço, simular a minha demonstração de resultado para saber se eu vou ter lucro ou prejuízo. E também, com base no orçamento, eu vou fazer meu fluxo de caixa. A gente também elabora, a partir do orçamento, aquele fluxo de caixa, porque eu já defini mensalmente quanto que eu tenho que ter de receita, e eu já vou saber os gastos de toda a empresa. Aí eu faço o meu fluxo de caixa anual, para já ter uma visão também de como vai ser. Tá? Então, vocês veem que é tudo com base em estatística, né? Em previsão.